6h32 aqui em Austin, do dia 14 de março de 2017, e esta é a cobertura do dia 5, dia que grosseiramente fecha o South by Southwest o South by Southwest Interactive aqui em Austin. É 20h32 no Brasil, né? Exato. E hoje foi um dia que as coisas, tudo que é bom chega no final. Você vai vendo que hoje o festival ele já ele começa a ser ocupado pelo povo de música. Eu comecei a ver muito povo de filme, mas já estava rolando, né, alguma coisa de filme. Filme já, mas assim, eu confesso que eu vi muito mais gente carregando o badge De filme hoje, música de música do que de filme em geral. Cara, música tá invadindo E a aí é cidade. legal porque hoje, se você der uma volta aqui pelo centro de convenções, pela Rua 6, onde tem os shows, a gente começa a ver as bandas. E a gente estava até comentando ontem que a Rua 6 ali não tem uma banda ruim, cara. Todo bar tem gente tocando e todas as bandas são boas, é impressionante. Tinha uma bandinha tocando Whole Lotta Love outro dia ali que tava sensacional. E tem também restos, né, de festival. Então a gente tá tomando água de um lounge que tava rolando aqui. Eu tô tomando um café de uma marca que vocês esse aqui não é patrocinado. vocês não conhecem. Mas antes da gente começar a fazer aquela cobertura tradicional, acho que foram 10 dias. Só um detalhe, eu não ganhei o café não, viu, gente? Não tem foi nada pago, né? patrocinado aqui nesse negócio. Eu acho que foram 10 dias de muita correria. Esse ano passado, talvez por eu ser novato nesse negócio aqui, até a correria eu achava legal. Esse ano você já fica mais um pouco desesperado de você perder alguma coisa, de a sensação de que você está vendo menos do que você poderia, ou é óbvio, né? Porque você é um só contra 10 palestras na hora, mas sempre tem aquela coisa de que talvez você esteja perdendo mais do que aproveitando, que eu acho que é mentira no final das contas. Tá sentindo falta da trilha sonora. Nossa, a gente falou de colocar uma Tá trilha tendo um sonora, auge aqui, olha só. mas tá muito baixinho. Então a gente vai escutando mais a galera desmontando coisa nós vamos ali. providenciar uma trilha sonora aqui. Não vai ser um piano. Se tiver um playlist piano ao vivo. Se tiver uma playlist com músicas de elevador, acho que pode ser a... Tem que ser trilha branca ou clássica, porque senão depois o YouTube vai tirar o nosso vídeo lá. Quando a gente puser no YouTube. Bom, mas então, enquanto o cabeça... Só uma última coisa, que para eu não perder. De qualquer maneira, é legal pra gente ver como que cada um aqui curte o festival de um jeito. Então, assim, enquanto hoje, por exemplo, eu fiz um dia entupido de palestras, o Marcos fez uma só, né? Ele foi dar uma volta. Sim. Eu fui ver as casas, fui ver as interfaces, fui ver o que as marcas e os países estão trazendo um pouco pro festival. E aí, então, assim, cada um na sua, mas todos com algo em comum. Acho que tá rolando a trilha sonora aí, gente. Vocês nos dizem. Tá rolando a trilha sonora, né? Bom, um comentário só complementando o que o Cabeça falou. A gente tem essa nítida impressão de que o tempo nunca é suficiente. Então, mesmo com muito planejamento, e de você, né, e aqui assim, você planeja a agenda. A gente falou em algum momento, né, que a gente faz o plano A, o B, o C, o D, dependendo do caso. E geralmente você tem 3, 4, 5 palestras boas conflitando no mesmo horário, você tem que escolher. Então, o Ricardo Bizafra aqui falando que a trilha tá rolando mais alto que a voz, inclusive. Bom, então, mesmo que a gente faça esse planejamento, o que eu ia dizer é que você tem que sempre revisar esse planejamento no dia anterior à noite, no dia mesmo de manhã, porque eventualmente tem eventos que são cancelados, tem eventos que surgem da noite para o dia, né? Esses que são cancelados naturalmente são substituídos. Então,
é sempre bom você dar aquela checada na sua agenda e dar uma olhada na agenda geral do evento, porque pode ter aparecido alguma coisa legal nova ou pode ter sido cancelado alguma coisa que você tinha intenção de ver. Então a gente tem essa impressão, né, de que o tempo ele vai se esvaindo pelo ralo com muita rapidez. Hoje, por exemplo, eu tinha planos de visitar várias casas, e eu fui em várias casas, mas eu não fui em todas que eu queria. Assim. Né? Então, enfim. Não, vamos começar falando de conteúdo e depois você fala das casas? Podemos? Então fala da palestra que você viu aí. Que hora você viu a palestra? A palestra que hora foi a palestra? Não, a palestra que eu vi do dia, ela foi... eu vi uma palestra agora, no final da tarde. Isso porque as casas, a maioria delas fecha até às 5, então eu falei, vou ficar por conta disso antes e vou ver uma palestra no final do dia. E a palestra foi uma palestra de 2 cientistas da NASA falando, né, o título era NASA, We're Cooler Than You Think, que é, né, nós somos mais legais do que você imagina. Só que eu acho que isso foi um trocadilho também, porque elas estavam falando de aquecimento global. Né? E cooler, além de significar legal significa, né, algo que você usa para baixar a temperatura. Né? Pode ser um ventiladorzinho de computador, né? Um cooler de computador que todo mundo conhece. Às vezes pode ser uma bebida fria, enfim. Elas falaram de uma coisa que basicamente é uma preocupação, não preciso nem falar, é uma preocupação mundial, né? E tem estado muito em voga aqui nos Estados Unidos essa discussão também, porque a gente sabe que existe uma questão política que não foi tratada ali de uma maneira explícita, né? Mas a gente sabe que tem uma questão política séria rolando aí, porque o Trump não é um cara muito ambientalista, vamos dizer assim, né? E não só isso, como ele colocou o cara que chefia hoje a Agência Ambiental dos Estados Unidos, é um cara que em governos anteriores foi um dos empresários que mais processou essa mesma agência, né? Então existe uma preocupação aqui muito grande com essa questão, e existem algumas pessoas que, não entendo porquê, não acreditam que o aquecimento global é uma coisa real, né? Então, elas trazem algumas coisas bem interessantes, né? Elas falam sobre que assim, existem estudos que dizem que se a gente tiver um aquecimento de mais 2 graus, a gente pode ter catástrofes de níveis absurdos e grandes inundações, enchentes. Elas falam inclusive sobre a questão da localização de alguns dos próprios centros da NASA, né? E falam dos centros que ficam localizados em Houston. Gente, aí ó, tá aí a trilha sonora do dia. Desmontagem de evento. Quem já participou sabe o que é. Exato. Bom, mas eles falam do centro ali do Johnson, Lyndon Johnson Center. Johnson Space Center, que fica em Houston, que eu tive a oportunidade de visitar, inclusive, antes de vir para o South by Southwest. Muito bem. É um lugar muito legal. E não só é um lugar muito legal, né? É muito legal mesmo, porque além de ser um lugar onde você tem pesquisadores ali desenvolvendo as tecnologias da NASA, né? Não tem, acho que, nenhum adjetivo. Você tem uma preocupação lá muito grande com questão de educação, né? Você tem muitas coisas com escolas, visitas de crianças. Eu fui lá, tinha muitas crianças de escolas. Eles têm uma preocupação muito grande, inclusive, em atrair a atenção das crianças, dos jovens, para a NASA, para a questão do espaço, da exploração espacial, porque eles falam assim, olha, mas se a gente não cativar as crianças hoje, quem vão ser os astronautas de amanhã, quem que vão ser as pessoas que vão continuar essa jornada de exploração do espaço que a gente começou, e se a gente for pensar, sei lá, quem da nossa geração nunca pensou em ser astronauta, né? Ou não teve isso em mente em algum lugar, ou não...
Enfim, e voltando à questão climática, eles falam, olha, se a gente tiver uma catástrofe natural em Houston e a gente tiver uma inundação que pode destruir o centro espacial, o que você pode perder ali de coisas importantes, né, de pessoas, informações. Informações, é claro que assim, eles devem ter 708 backups ou mais, mas você perde muita história, inclusive. Né? Eu visitei, pra você ter uma ideia, eu visitei a sala de comando da expedição à Lua. Tem gente que também não acredita nisso. O Caco está falando que não acredita no aquecimento global. Ele não deve acreditar também que o homem foi à Lua. Mas, tendo ido ou não tendo ido, eu vi a sala de controle, parecia bem real para mim. E vi, inclusive, o Saturno V, né, o foguete lá exposto, o tamanho natural, que é um negócio bem impressionante. Enfim, mas elas vêm para chamar muito a atenção do público para essa questão do aquecimento global. Teve algumas perguntas no final que foram bem interessantes. As pessoas que vieram perguntar falaram: nossa, mas como que a gente conscientiza, como que a gente sensibiliza as pessoas, como que a gente pode convencê-las a se importarem, né? E uma das cientistas fala um negócio assim, enfim, né? Ela fala: o mais importante é que para você convencer, você tem que ter uma boa história. E ela fala do storytelling, assim, acreditem ou não, a cientista da NASA falando que storytelling é um negócio extremamente engajador, e ela fala um pouco da questão do storytelling ali, que a história é o mais importante para você conseguir, que é uma coisa extremamente poderosa, é uma ferramenta extremamente poderosa de conhecimento, de convencimento, perdão. É o que todo mundo falou aqui desde sempre, né? Assim, o storytelling é uma das... A gente acha que ele acabou em 2014, mas ele continua vivão aí, passa bem melhor que muita gente. O Caco dizendo que a ida para a Lua foi baseada na tecnologia do gato com pão com manteiga. Eu comecei vendo uma palestra sobre Atom Size, The News. Basicamente, como a gente agora consome muitas matérias no telefone, o jeito que você tem que publicá-las e a tecnologia por trás dos temas de publicação tem que mudar. Então eles são um bate-papo meio teórico demais, mas foi bacana, sobre como você tem que fazer as programações por trás do seu sistema de publicação e como você tem que empurrar essa publicação para os websites, de modo que você consiga ter um aproveitamento melhor da notícia nos diferentes dispositivos. Coisa legal que foi uma palestra que tinha ilustrações customizadas. Não é todo dia que você viu isso aqui. É verdade. Depois eu fui numa de propaganda em podcast, por algum motivo que me interessa, né? Que era... A gente fala de podcast aqui por causa do Ainda Sem Nome. A gente não tem ideia do mercado de podcast nos Estados Unidos. 63 milhões de americanos consomem podcast. E a média de podcast escutados é de 5 ponto qualquer coisa. Então, assim, é muito conteúdo consumido através desta modalidade. Eles estão estimando que o mercado de publicidade dos podcasts esse ano vai ser de 243 milhões de dólares. E falei, putz, eu quero entender como é que eu pego uma fatia disso, né? É só mudar para os Estados Unidos. É só mudar para os Estados Unidos. O principal que realmente a minha impressão que podcast aqui tá anos-luz do que é no Brasil. Por causa da cultura de talk radio, né? Aqui o talk radio é um negócio muito difundido, as pessoas gostam e todo mundo pega carona nisso. E tinha três empresas que fazem publicação de podcasts aqui: a Panoply, a Gimlet Media e mais uma outra. E eu achei interessante porque no final um cara perguntou assim, ele era um cara que tinha um podcast com mais quatro amigos, e era um podcast voltado para o público gay que gosta de culinária e de comida. E aí ele perguntou o seguinte: tem espaço
pro meu tipo de podcast. E o interessante é que você fala assim, cara, pode fazer porque tem espaço. Aí eu falei, como que eu vou conseguir eventualmente anúncio nisso? Ele fala, e aí você tem que primeiro fazer o público. Então, assim, uma coisa vem, não adianta você querer não existe tipo investidor de podcast ainda, sabe? O cara que eu tava falando é a cultura do talk radio, programas de rádio que as pessoas ficam conversando por horas e horas aqui. No Brasil a minha experiência era a Rádio Tatiaia, com os programas da manhã, a Cirantão, o Eduardo Costa e tal. Mas não é um negócio que, eu não sei, assim, eu não vejo as pessoas consumindo tanto podcast, tanto rádio aqui no Brasil. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Aí no Brasil. Sei Lá lá, no Brasil, enfim, a gente está no Facebook. Isso. Então, essa era a cultura que eu estava falando. Por causa, segundo o tio Ângelo, por causa dos gigantescos engarrafamentos que tem nos Estados Unidos. Tem até uma Faz sentido. mais para frente. Mas se fosse assim, São Paulo devia ser a capital do rádio. A capital do podcast. Capital do podcast no Brasil. Onde eu fui depois? Ah, bicho, foi a melhor de todas. Foi a melhor de todas. Foi uma da Ideal, aquela agência de design americana, junto com os caras de Berkeley, da escola de música, né? Eles estão todos ali na região de Boston, e os caras fizeram um trabalho sobre design no século do bebop. Eles acham que o século XXI ele é o bebop, igual o bebop foi para o jazz, de muita reinvenção, de muito consumo, de estar à frente do seu tempo. E eles fizeram um paralelo muito bacana sobre design e música, e como que as duas atividades elas são muito parecidas sem as pessoas perceberem. Então, a prototipação no design, por exemplo, é o demo na música. O estudo na música é a observação no design, que você resolve muito problema somente com a observação. Então, um caso que ele conta que eu achei ótimo foi que uma empresa farmacêutica X, que produz remédio para artrose, ela estava perdendo o mercado. Não sabia se era porque a embalagem estava ruim, porque o preço estava alto, porque a bula não ajudava. E aí eles foram fazer a observação. E aí foram na casa de uma paciente que tinha artrose, já no estágio avançado, e falou assim com ela: como é que você toma o seu remédio? Ela morava sozinha, ela já com a mão um pouco mais assim. Ela falou: eu tomo remédio, não tem problema nenhum. Falou: então mostra pra gente como é que você abre. Aí ela pegava, ela tinha um fatiador de pão em casa que ela passava e estourava a tampa embalagem. A tampa da embalagem. Ela não conseguia abrir a embalagem se não fosse hackeando o negócio. Uhum. Então, foi por exemplo, um projeto fácil foi redesenhar a tampa da embalagem para os que sofrem de artrose resolverem conseguirem tomar a medicação sem ajuda. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Depois, quarta aparece de bicho, a cabeça já começa a ficar difícil. Eu tive nessa ontem, eu já estive aí. Era narrativas para a era digital. E aí foi um negócio que o título era melhor do que o conteúdo, porque eram roteiristas de Hollywood falando como que eles fazem conteúdo, vídeos, filmes sobre hackers. E como que eles... Aí eu fiquei lembrando do Mark Rogers, quando a gente foi no RoadSec, que ele falando que ele começou a ajudar naquela série Mr. Robot. A gente foi num evento ano passado que eu estava consultor de Mr. Robot, que é aquela série da HBO sobre hackers. E que ela é reconhecida por ser fidedigna. E era um evento de segurança e informação. E era um evento de segurança e informação, então tinha tudo a ver. Voltamos. Voltamos. Mas aqui nessa série, né, nesse painel, eles começaram falando sobre os filmes
e como que eles abordam a cultura hacker dentro do cinema. E uma pergunta interessante de um cara que ele falou assim, por que não tem... eram 3 caras e uma mulher. E o cara falou assim, por que não tem, nesses filmes, não tem uma mulher hacker? Uma personagem que é uma mulher num papel principal, ajudando a fazer o que tem que ser feito. E aí a mulher falou, olha, eu estou escrevendo um roteiro que vai ter uma menina que é protagonista, etc e tal, porque eu quero colocar, né, fazer o protagonismo feminino dentro da cultura hacker. Aí os caras que estavam fazendo falou, putz, porque eu tenho 2 pequenas programadoras em casa, ele tem 2 filhas pequenas. E aí ele queria que elas se sentissem representadas até no universo hacker, que eu achei sensacional. E a menina se empolgou, falou que era contra o patriarcado. Eu achei, falei, vamos lá, gente, vamos lá, que esse negócio vai ficar bacana. Foi bem legal. Depois vim pra cá, a gente tá no Marriott, inclusive. É a primeira vez que a gente faz aqui do Marriott. Isso. Né? Que é um dos hotéis que compõem aí os espaços do festival. Do festival. A primeira vez que a gente tá fazendo aqui, a gente ficou aqui. A Fernanda Silveira falando que observação do usuário parece simples, mas só parece. Exatamente. Mas às vezes as pessoas elas subjugam a observação e vêm para métodos mais complexos, quando na verdade o design faz muito bem isso, né? A observação já ajuda muito. Uma coisa que a Ideal faz, só voltando, quando eles querem fazer, quando eles estão trabalhando em alguns projetos, que é, por exemplo, levar um grupo de um centro cirúrgico, de um pronto-socorro, que tem que trabalhar em equipe, trabalhar junto com muita sincronização, para ver o trabalho de uma equipe de pit stop de NASCAR, que também tem que trabalhar sob pressão, com precisão. Então, assim, para ver como que as diferentes atividades que não tem nada a ver, na verdade, se parecem muito. Aqui no Marriott, sentei para ver uma sobre legislação para carros autônomos, mas estava chato. Só serviu para ajudar a gente nessa discussão sobre podcasts, quando falam que os Estados Unidos têm 240 milhões de carros, 96% deles ficam parados. Quando saem, tem apenas uma pessoa, pouco pessoa dirigindo, e perde-se 1 bilhão de horas nos engarrafamentos nos Estados Unidos. 1 bilhão de horas. Gente, voltando aí, imagina se todas as pessoas tivessem pelo menos 2 dias de home office. É isso. Né? Exato. Vamos defender isso até a morte. Exato. Né? Exato. A Sabrina elogiando a Ideal e as suas soluções centradas no usuário. Esses caras são fodas. Esses caras são fodas e eles falam assim, é que negócio, o cara fala, e não é falso modéstia, ele fala como se ele estivesse fazendo... a gente só fez não sei o que. É um óbvio. É um óbvio, eles fizeram um óbvio. O outro cara que estava na palestra, ele tinha braços fortes e a voz de trovão. Ele era um cara de presença, assim, sabe? Thanos Tanai. Nossa, ele chamava Thanos ainda. Thanos, ou Panos Tanai. Era, enfim, um cipriota gigantesco. Mas eu fiquei 10 minutos aqui nessa palestra sobre legislação de carros autônomos e fui para uma palestra sobre arquitetura e o hip hop, que eu achei que tinha mais a ver, era mais divertida. Que o hip hop ele é o melhor exemplo para a questão de representatividade, né? Porque 4% dos arquitetos nos Estados Unidos são afro-americanos. E quando as soluções são feitas em comunidades e bairros pobres, eles falam que não é escutado a população que está lá. Então, os projects, né, que são aqueles prédios para a população de baixa renda, eles são iguais em qualquer lugar dos Estados Unidos. E toda letra de hip hop que você lê, ouvir, enfim, você vai ver que toda letra vai ter alguma referência aos projects, como um lugar ruim, um lugar que não é legal, um lugar que não representa nada. E aí um dos caras falou, sabia que o Ice Cube, um dos rappers mais fodas deste país, ele começou a fazer arquitetura, e a Serena Williams ela começou a fazer design de interiores.
Não que eles não sejam de muito sucesso nas atividades, mas o que fizeram eles saírem? Não que eles sejam modestos, né? Serena Williams é foda. Mas assim, o cara questiona o que fez eles saírem das atividades. E aí, de novo, a questão da representação e a questão de você ter pontos de vista diferentes. Uma piada que esse cara fez, rapidamente, foi o seguinte: se você não gosta de hip hop, que você acha que as letras são ruins, que não te representam, escuta Vanilla Ice, que talvez é o pior rap, o pior artista que já pisou nessa terra, neste ramo musical, que é um branquelo esquisito, que ele tem... Que tem uma música incidental do Queen, inclusive ele usa Baby. O Under Pressure, né? Mas ele tem um verso que ele fala o seguinte: pare, escute e colabore. Então, assim, se você seguir só isso, beleza, já tá valendo, tá ótimo. Collaborate and listen. Quem da nossa geração não escutou isso? E aí eu vi a última palestra dele, que eu já estava cansado, que era sobre... Só um comentário do hip hop, assim... Eu lembrei do Chris Andrew, isso? Exatamente. Não podia deixar de falar, né? Porque as pessoas às vezes perguntam o que a gente tá, qual a relação do que a gente está falando com a educação. Aqui a gente sempre tem a preocupação de trazer um link. E o Chris Emdin, que foi assim, de muito longe, foi a palestra, né, o keynote mais espetacular que a gente viu aqui. Ou talvez a Brené Brown tivesse pau a pau com ele ali, né? Enfim, os dois. E ele é um professor doutor, né, um PhD negro, e ele fala que o hip hop para ele é a maior revolução cultural e educacional que ele já viu acontecer, né? E de fato a gente sabe isso não só nos Estados Unidos, mas a gente sabe que no Brasil isso também tem uma força gigantesca. Você pode não gostar do estilo, musicalmente falando, enfim, cada um seus gostos, mas não tem como não respeitar a cultura hip hop, né? Os caras são fodas. Enfim. Mas não, e só a última palestra do dia eu já estava cansado, era sobre Brain Wearables. Brain Wearables. Que é tipo um chip, assim. É um capacetinho assim, parece um Google Glass. Aliás, eu vi o primeiro Google Glass hoje, aqui, mas não faz sentido falar sobre. Que em tese pode controlar coisas, pode inclusive detectar estágios iniciais de doenças degenerativas tipo Alzheimer e mostra diferentes atividades do cérebro em diferentes momentos. E ela tinha uma demonstração. Vou demonstrar para vocês aqui. Quem que é? Aí, obviamente, fez aquela fila. Um cara foi o que ele ia com o aparelho, ele ia mover uma bolinha. E o negócio funcionou. Não? Nossa. Tinha tanto celular ligado que não... interferiu demais. O Bluetooth do dispositivo não estava funcionando. Está parecendo, lembrou a palestra que eu vi ontem sobre os robôs identificando falsas notícias. O cara falou assim, ele tinha uma Alexa numa mesa. Ele falou assim, eu vou desligar essa Alexa, porque ele inclusive fez uma demonstração lá depois de como que ela faz as checagens. Eu vou desligar aqui a minha Alexa, porque o nosso colega aqui chama Alexios, e toda vez que eu falar, eu estou mediando o debate, toda vez que eu falar Alexios, ele vai. A minha Alexa vai responder, e aí... Minha Alexa vai ter outro nome. Se um dia eu tiver uma Alexa, eu vou... Então, isso, enfim, não vem ao caso, mas assim, a gente não pode mudar o nome da Alexa, né? Imagina, a gente estava discutindo hoje, se o cara tem uma ex que chama Alexa e não quer lembrar e tal... Ou você é casado com uma Alexa. Mas eu acho que eles fazem isso pra você não chamar a Alexa de Google. E a mulher do Alexa, como é que faz? Tá vendo? Pois é. Mas foi isso, gente. Foi um dia de muitas palestras, mas tem a hora que sua cabeça fala, bicho, já deu, obrigado. A gente trabalha com aprendizagem, a gente sabe que em determinado momento a gente para de absorver ou a gente diminui o nível de atenção para absorção de conteúdo, né? A gente fez um esforço grande aqui para tentar absorver o máximo que a gente conseguisse. E a gente tem uma intenção, inclusive, de compilar melhor esses conteúdos, colocar um material no blog, trazer referências, a gente já falou isso antes, né? Mas, enfim, reforçando a ideia aí, que os lives a gente acaba sendo superficial, muita coisa para falar. E vai ser legal colocar algumas referências e... Superficial de 40 minutos. Mas são 40 minutos de muitas pequenas coisas, claro, né? Então acaba sendo... Imagina, a gente resume o dia em 40 minutos, cara. E a gente resume 2 dias, porque é o meu dia e o seu dia. Exato.
Enfim. Interfaces, quer falar um pouquinho das casas? Pode Você falar também das casas. foi. Não, Bom, pode falar. eu vou ser breve, porque também não queremos estender pra caramba aí. A gente já passa dos 30 minutos. Eu decidi hoje fazer um dia de dar uma rodada mesmo pela cidade, um pouco, enfim, na área do festival. Eles sempre montam várias casas aqui, eles pegam imóveis e transformam, às vezes são bares, restaurantes, imóveis comerciais, eles transformam em espaços. Que eles em que são espaços nos quais eles trazem produtos novos, interfaces novas, ideias novas. Então você tem várias marcas fazendo esse circuito aqui, e você também tem as casas dos países. Então você tem aqui, tivemos a casa da Amazon, tivemos a casa da IBM, tivemos a casa do Twitter, tivemos a casa da NetGeo, a casa do YouTube. Nossa, assim, gente, talvez muito que você imagina aí, principalmente essas marcas mais famosas aí, tinham um espaço, uma casinha, alguma coisa aqui para fazer alguma coisa. E as casas dos países também. A gente viu, teve a casa da França, a casa do Japão, a casa da Alemanha, teve um lounge do Brasil, não exatamente uma casa, né? E claro que eu não consegui visitar tudo isso, né? Eu queria visitar muito mais, mas falando um pouquinho rapidamente sobre interfaces, que eu acho que assim, o meu objetivo era realmente ver interfaces, né? Essa coisa do que estão trazendo de interativo aí e como que isso pode ser legal no que a gente faz de comunicação e educação. Eu acho que o que eu vi de mais interessante estava na IBM, né? Assim, fazer fazer justiça aqui. Não ganhamos nada para falar isso. Aliás, a gente não ganhou nada para falar de nenhuma marca, tá? Só avisando logo. Quiser eu. Mas o espaço da IBM de longe era o mais legal, né? Eles apresentaram um espaço integrado que tinha várias coisas que você podia explorar e muitas delas baseadas no Watson, que é o robô deles, né? Então, tudo, né? Tudo baseado no Watson. O Watson basicamente é um robô que é capaz de fazer muitas coisas legais e interessantes. Então, assim, por exemplo, pelo lado... pensando aí pelo lado educação, ou RH, né, ferramentas, ele tem um quiz que você responde e a partir das suas respostas ele consegue te dar o seu perfil de personalidade. E aí ele dá esse perfil e te dá alguns gráficos ali. Eu, por exemplo, saí como connector, né, que é um perfil que conecta pessoas, que tem essa preocupação com conectar pessoas, basicamente, né, em resumo. E aí tem outras coisas, por exemplo, que eles fizeram uma brincadeira que era assim, era um quiz, você tinha que responder algumas perguntas sobre cerveja. E aí a intenção deles é conseguir alcançar o seu gosto, né, o seu paladar, por meio de algumas perguntas. Então eles vão lá, você responde, qual fruta que você gosta mais? Aí tem uma lista de frutas. Qual que é a sua sobremesa favorita? Aí tem uma lista de sobremesas. E aí, disso, o algoritmo faz ali um processamento, te traz 3 opções de cervejas que estão dentro daqueles seus gostos. Você faz uma degustação para ver qual que atinge mais o seu paladar. Você vota, tem as estrelinhas lá, os botõezinhos. E aí... eles te dão a dica de qual cerveja você pode pedir nos bares dos Estados Unidos e que vai ser legal para o seu paladar e para o seu gosto. Tinha também um joguinho rápido sobre segurança da informação, que você responde um quiz e você vai tendo feedback ali são coisas de atitude do seu dia a dia para identificar se o seu perfil ele é voltado para a segurança da informação, se você precisa melhorar. O legal do Watson ali, quer dizer, da casa da IBM, primeiro é colocar a IBM como uma empresa moderna, assim, não tão caretona. Exato. E eles fizeram isso muito bem. E segundo é mostrar como que o Watson ele pode ser utilizado em diferentes frentes. Então tem até a parte de música. Então assim, foi... Tem outras interfaces. Tem outras interfaces. Então ali, é isso.
cumpre o objetivo. É o que você espera de uma casa dessa. Uma última lá da IBM, assim, eu vi um óculos de realidade aumentada que você coloca e aí você consegue enxergar na sua frente, o que eles estavam usando como exemplo lá era um gráfico. Você tinha um gráfico cheio de barras e era todo tridimensional, e aí você tinha, com um gesto de pinça, eu sou muito péssimo desse negócio aqui. Você fazia esse gesto assim, no gráfico, e aí você conseguia pegar uma das barras, e aí ele te dava a informação do lado de qual que era o dado relacionado àquela barra. Isso, para uso educacional, seria super legal. Enfim, aí fui na Amazon. A Amazon mostra várias interfaces aí, coisas que eles estão tentando explorar. Tem a questão da entrega por drones, que a gente já ouviu falar aí no Brasil, mas que ainda está processando. Tem várias questões legais, mas o legal lá é que assim, você vê qual que é o drone com um pacotinho, aí tem um filminho mostrando o processo de como que é o empacotamento, como que o drone vai lá, pega o seu pacote e leva. Imagina um drone no Brasil, hein, cara? Quem que não, tanto que não ia ter gente derrubando para pegar pacote. Eles têm... aí tem a própria casa é interativa, então você ganha uma pulseirinha com um chip, e aí essa pulseira te dá acesso a determinadas áreas da casa, meio que uma coisa gamificada, né? Então você vai lá, tem uma parte que você acessa uma cabine telefônica, aí você chega na cabine telefônica, você atende o telefone, aí ele te dá um passe livre para você entrar num espaço especial. Aí eles abrem uma estante, que é tipo uma passagem secreta, que você entra, e aí lá dentro você tem outras coisas de conteúdo, de pessoas ali fazendo networking. Então, até isso foi gamificado, né? O networking gamificado, imagina. Nossa, eu fui no Espaço Brasil. O Espaço Brasil foi interessante. O Brasil Lounge, eles usaram uma projeção de filme 360. Então é um lounge mesmo, né? Então você chega lá, deita nos puffs, e aí tem uma musicazinha de lounge, toda calminha, e um filme falando sobre as belezas naturais do Brasil e tudo mais. Um espaço de relaxamento. Que ficou legal. E cara, que mais que eu vi hoje? Eu tentei ir numa casa que falava sobre o futuro do turismo, das viagens, e a gente achou que a gente ia ver ferramentas, ideias e tal, mas não tava legal, não tinha. Tinha 2 carros lá, tinha 2 Teslas, na verdade, ali, mas foi a única coisa que a gente viu de diferente, né? Teve mais? Samba? Nas casas? Na casa do Brasil? Hoje não teve não, cara, mas olha só, a gente um dia tava passando lá na frente, e aí, eu não sei, tinha um robozão lá, eu esqueci como é que é o nome. Robozão USA. Robozão USA, que é um robô, é um cara que se veste de robô, e ele tava lá dançando axé, requebrando todas. Não, mas hoje eu tava saindo aqui do centro de convenções, vindo aqui pro Marriott, tinha um grupinho tocando samba em frente ao fogo de chão ali. Eu achei casava tudo certinho, assim. E isso é impressionante, eu tava falando, a gente viu isso também, era um grupinho pequeno, né? E é impressionante como que tambor de samba faz barulho, porque a gente achou que tinha uma escola de samba inteira e devia ser uma delegação de umas 6 pessoas, assim, com os 3 tambores, né? O Bizarro tá falando que a menina do Airbnb de BH comentou essa por aqui, essa do robozão, Bisa? Mas tem muita ativação, né, cara? Tem umas que você fica até meio chateado. Eu fui no Lounge Brasil hoje, mas assim, sei lá o que rolou ontem, anteontem, né? Então isso aí já tá de pé. Tem hora que você fica meio chateado porque você espera muito da marca e a marca não entrega muito que... A casa do YouTube, por exemplo, deixou muito a desejar. Queria ter visto isso, mas você viu, se quiser comentar alguma coisa. Não, a casa do YouTube tinha... Eles vão tirar nosso vídeo do ar, hein? O Museu dos 6 Segundos... Cheio de videozinho de 6 segundos. Tinha algum negócio para você fazer uma foto, um negócio totalmente bobinho. E tinha alguma coisa de realidade aumentada, mas não tinha. E tinha chá. Mas das poucas vezes que tinha chá. Eles ofereciam um chá para você. Chique. Sofisticado. Inglês, né? Bem mas não tinha muito negócio. O Bizarro está comentando que a menina falou da palestra sobre o futuro das viagens. Eu ouvi falar dessa palestra também, cara, e eu não vi, infelizmente, mas eu ouvi bons comentários sim sobre ela.
O que eu critiquei um pouco, na verdade, foi o espaço, porque acho que foi pela expectativa mesmo. A gente acho que estava esperando alguma coisa mais futurista, né, ao futuro das viagens. Cara, eu estava esperando uma cápsula de teletransporte. Rede Flu do Harry Potter. Mas, assim, ouvi dizer que essa palestra foi muito legal mesmo. Bom, não tive. Eu queria ter ido na casa da Alemanha, não deu tempo. Na casa do Japão, não deu tempo. Eu fui numa experiência de arte que foi bem legal também. Que você entra dentro de um cubo, eles trabalham com luzes estroboscópicas e é um negócio, é uma experiência viagem, assim, é como se você estivesse no espaço, eles chamam de Infinity Room, que é um negócio que é legal também. Enfim, em termos de interface, achei muito legal mesmo. Fiz uns vídeos depois que a gente pode aproveitar para mostrar. Acho que foi isso, né? E aí não deu tempo de muita coisa mais. Mas é isso, assim, se fosse notas finais disso tudo aqui, basicamente é o seguinte: façam tudo do jeito que a gente não fez. Compre, primeira coisa. Não, peraí, tem algumas coisas que a gente fez que não, a gente pode dar umas dicas interessantes. Não, claro, mas assim, eu digo, experiência do Canadá ou da Dinamarca. Teve experiência do Canadá ou da Dinamarca? No Trade Show tinha um negócio de Montreal. Nossa, que músicazinha de elevador, meu Deus do céu. Na verdade, no Trade Show tinha todo um espaço do Canadá, né? De Ontário, principalmente. Tô indo pra lá daqui a 2 dias. Eu não... Mas assim, não vi nada específico. Canadá e Dinamarca, não assisti nada específico. Não lembro, eu realmente não vi. Meu Deus, que música é essa? Vou baixar mais aqui. Mas o que eu digo assim, as inscrições abrem em agosto com o ingresso bem mais barato do que em janeiro, quando a gente comprou. Então, assim, a dica é: compre em agosto. Se você não puder vir, você vende. A venda é feita pelo próprio site South by Southwest. Você consegue repassar o seu Exatamente. por um preço, às vezes você consegue pelo menos ter o seu dinheiro de volta. O resto de planejamento eu acho que a gente fez certinho, né? O problema todo é difícil falar, né, desculpa. Não, só que eu acho que o problema todo é você conseguir arrumar hospedagem num lugar perto. Alcha é muito pequena, mas então assim, um lugar muito longe, a gente saiu, foi muito longe para jantar, foram 10 minutos de táxi. A cidade, ela é muito pequena. Mas são poucas camas, então assim, os hotéis que tem perto do centro de convenções, eles são todos caros, esgotam fácil, e aí você vai pagar 250, 300 dólares por uma cama que não vai estar tão perto assim. Chega a $1.000, né? A gente estava vendo Airbnb diário de R$2.900. Que é $1.000, um pouco menos de $1.000. Isso. Eu vi aqui no centro era $2.900. Então, assim, imagina. A cidade, ela, eu acho que grande parte da renda da cidade vem do South by Southwest. Então, assim, eu acho que vale a pena vir para ver isso tudo. Primeiro ano você vai ficar perdido, segundo ano você vai ficar menos perdido. Eu espero que no terceiro ano eu fique um pouco menos perdido. Bom, eu fui o primeiro ano perdido, ele foi o segundo ano um pouco menos perdido, vamos ver. E entender que é cheio mesmo, que as refeições você consegue fazer um café da manhã e jantar, o almoço é o que dá para comer, ou você para e perde alguma coisa. Aí são escolhas, decisões mesmo. Decisões, né? Agora, uma dica que eu dou, assim, com certeza, né? Não compre churrasco. Não é isso. Bom, essa aí, acho que a gente falou, né, disso. Não vimos muita utilidade no churrasco, a não ser gastar uma grana razoável. A dica que eu ia dar é o seguinte: venham com os calçados mais confortáveis possíveis. Você anda o dia inteiro. Você anda muito o dia inteiro. Né? Segundo meu brinquedinho aqui, eu acho que eu estou andando em média de uns 8, 10 km por dia. Isso. Notas, alguma pergunta, gente? Alguma interação? A galera interagiu bastante aqui, né? Tem alguma coisa que a gente não respondeu? Não, acho que deixamos. Tá bom, Caco, a gente não falou de vibrador. Falando agora, né? Ele falou... O Caco falou tambor de samba, o Caco é surdo, desculpa.
Não, mas pô, no surdo não é tambor? Mas ele, enfim. Ah, tá bom, tinha surdo, tinha caixa. Tinha pique, tantã, tinha tudo. Não, tinha surdo e caixa com certeza. Nailton, Sendo específico. Nailton pergunta se tem algum resumão do evento como um todo. O negócio assim, o que ficou de mais marcante e tal, a moral da história é vem porque você consegue ver muita coisa que está acontecendo, muita tendência, você vai conhecer muita gente. O negócio de resumão do evento é que cada um faz seu evento. Então, o meu resumo do evento vai ser certamente diferente do Marcos, da Marina, do Estevam que está com a gente, do Fabrício, enfim. Você sair para perguntar, cada um vai ter o seu resumo. Para mim, o que ficou claro em todas as... se pudesse amarrar tudo, é discutir, primeiro, inclusão. De novo, eles falaram isso, de inclusão e diversidade, tanto no ambiente de trabalho como na escola e para desenvolver coisas. E sem papo furado, né, gente? Assim, porque a inclusão, diversidade e tal, a gente sabe que tem papo furado pra caramba. Assim. Tem gente pensando de verdade nisso. Né? Tem gente pensando de verdade no cara que precisa acessar os espaços. Tem gente que precisa tá pensando de verdade na pessoa que quer fazer um curso que só tem disponível para pessoas que são perfeitas, né? Uhum. Né? Então, assim, tem gente pensando nisso de verdade e é super importante a gente considerar. Uma outra frase que eu acho que eu vi muito aqui em qualquer palestra é assim: tecnologia avançou muito em qualquer palestra. Pode ser, a gente pode estar falando sobre tecnologia de usar o serrote. O cara vai falando assim, a tecnologia avançou muito isso aqui. Então, o uso de tênis preto. Um tênis preto é usado há muito tempo, mas a tecnologia... Então, assim, discute muito, a tecnologia avançou muito, mas sempre tem a vírgula ali de que ela sozinha não vai resolver problema nenhum. Então, estão cientes de que, né, a gente sabe que a tecnologia avança, mas que tem que ter alguma coisa que dê suporte embaixo. Né? E enfim, própria questão da humanização. Isso. Mas de qualquer maneira, assim, Nailton, vale lembrar que a gente vai compilar esse material melhor também, em termos de informação, referência, enfim, estou repetindo isso, não sei se você ouviu, mas a nossa intenção é fazer isso, é fazer sistematizar um pouco mais esse conteúdo quando a gente retornar. E realmente, acho que cada um vai ter o seu resumo. Acho que tem 5 pessoas no grupo, cada um tem o seu South by Southwest. O Gabriel pergunta se o próximo evento tem local. O próximo evento do South by Southwest tem, Gabriel, aqui. O South by Southwest ele só acontece aqui. E hoje, inclusive, o Fabrício Vitorino pôs uma matéria no G1 muito boa com a representante do South by Southwest para o Brasil, dizendo que essa história de que haveria uma edição no Iotim é furada. Ganharia 5 pinoquinhos no quesito fake news. Fact-checking, nos robozinhos lá que a gente falou ontem. Ano passado eu conversei com a menina que era do Ministério da Tecnologia de Lisboa, alguma coisa, de Portugal, alguma coisa assim. E ela falou que estavam tentando fazer uma versão do South by Southwest em Lisboa, porque Lisboa está tentando ser a capital tecnológica da Europa. Eles já levaram o Web Summit, que é um encontro que acontecia em Dublin, para lá, e queriam levar o South by Southwest, mas estavam receosos de que os organizadores não estão querendo, eles fazem questão de não abrir mão do lugar, do nome. O South by Southwest é um evento de Austin, em Austin, para todo mundo. Então, assim, o próximo evento vai ser aqui. E uma coisa até interessante de falar sobre isso, Gabriel, é que isso também vem... o Fabrício, ele conversou... com a organização do evento, né, para fazer essa matéria. E se você der uma olhada nela, inclusive tem uma parte, ela tem uma preocupação muito grande com a qualidade das coisas. Então, inclusive, existe a questão de que os brasileiros, eles são, de países estrangeiros, são a segunda maior delegação, né? Claro que os americanos... É a primeira. Oi? De país estrangeiro é a primeira. Não, a gente ficou atrás do Reino Unido. Tá? Fiquei sabendo recentemente, até então. Mas então, assim, tem muito brasileiro aqui.
a gente chegou em stand que as pessoas assim, mas nossa, mais brasileiros e tal. Mas ela fala, é muito legal, a gente acha muito legal a participação dos brasileiros, inclusive porque os brasileiros são early adopters, né? São pessoas que estão muito dispostas, muito abertas para experimentar, mas ela fala sobre a importância da qualidade, né? Que ela quer que o Brasil consiga aproveitar isso aqui como, né, como o objetivo do festival, que é muito também voltado para negócios, para networking, que as pessoas consigam fazer negócios legais aí. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Encerramos a nossa jornada aqui. Amanhã tem um dia, tem algum rabicho palestra, mas certamente vai ser um dia bem mais light. Nessa hora o Galvão já pode cantar é tetra, né? E ano que vem, se as coisas... Perdeu. Ganhou! Ano que vem, se as coisas derem certo, a gente vai estar aqui de novo. E, bom, né, a tecnologia avança muito. Não sei nem como é que a gente pode... Não vou falar que vai ter live ano que vem, porque pode ser que tenha até um holograma, sei lá como é que vai ser. Eu queria muito comprar a Vuzi, que é a câmerazinha 3D, a câmerazinha 360, mas ela só custa $800. Tá barato. E é isso aí, gente. Muito obrigado, galera. A vocês que acompanharam a gente aqui. Bom, espero que vocês continuem com a gente depois disso aqui. Nós vamos, igual o Marcos falou, compilar o material todo, divulgar algumas coisas. E sempre que tiver uns eventos assim, a gente vai tentar fazer essa... Foi meio no susto, né? A ideia nem era essa, a ideia era subir um vídeo no YouTube por dia. Isso. Mas isso aqui eu acho que foi muito mais legal, até pela interação e pela conversa com vocês. Né? Isso aí. Bom, e amanhã ainda não sabemos como é que vai ser, porque realmente tem alguns rabichos, talvez a gente pegue alguma coisa ainda. Se a gente pegar alguma coisa e achar que vale a pena, a gente faz um live extra para finalizar a nossa participação aqui. Às vezes a gente pode fazer um live um final depois do final. A gente pode fazer um live mostrando o centro de convenções, não sei, a gente dá um jeito aqui, mas vamos ver, não vamos prometer nada. A gente avisa pela nossa página. E com essa eu vou fazer o meu drop the mic. Aqui. Cadê? Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais.